Olá, eu sou Leonardo Ramadinha, tá? Trabalho com fotografia já há alguns anos. Atualmente tenho meu trabalho mais envolvido com o mercado de arte. Tá? Sou professor de fotografia, coordeno grupos de estudos ligados à fotografia e arte contemporânea. Tá? E vou trocar uma ideia, tá? com vocês sobre essa história de como é trabalhar com fotografia, ter esse envolvimento com a fotografia. Então, assim, o que me inspirou a ser fotógrafo? Assim, eu brinco que eu nunca tive uma inspiração a ser fotógrafo. Isso aconteceu e super por acaso, assim. Em 94 fui estudar na PUC, né? Fui fazer publicidade, tinha a ideia da publicidade como o auge da criação. Então, assim, eu sou uma pessoa criativa, vou fazer publicidade. Com 25 anos eu tô rico, posso andar com gravata do Mickey, chinelo havaiana numa agência, e é óbvio que com esse pensamento nada deu certo, né? E, assim, era curioso porque eu gostava do que o curso me dava, mas eu não me encontrava naquele espaço, naquele lugar. E a PUC tinha algumas coisas engraçadas, porque ela, nos primeiros semestres já, tinha uns horários muito doidos, né? Então eu tinha uma matéria e ficava 3 horas sem fazer nada, né? E na época eu morava longe, não tinha como, sabe, sair da Gávea, voltar para casa, para voltar para lá. Então eu acabava ficando por lá mesmo. E aí, para não ficar à toa, né? Eu sempre gostei de fotografar, mas não era assim. Eu não tinha intenção de ser profissional de fotografia e tal, mas assim, eu sempre gostei de fotografar. E tinha uma escola de fotografia colada à parede com a PUC. E aí eu falei, para não ficar sozinho aqui, para não ficar bebendo todo dia, mas eu vou fazer um curso de fotografia que vai preencher o meu tempo, assim. Então a grande verdade é essa, assim, eu caí na fotografia porque eu queria, sabe, preencher um tempo vazio que eu tinha na época de faculdade. E aí entrei para fazer um curso de uns 3 meses e fiquei 2 anos. Eu fui emendando um curso no outro e ali eu vi que me interessava aquela linguagem visual, entendeu? Então, assim, eu brinco que eu fui fazer comunicação na PUC para esbarrar com uma escola de fotografia que tinha do lado e ali encontrar um caminho que para mim é extremamente prazeroso até hoje. Essa pergunta é bem cabreira, porque assim, eu vou ter que voltar muito mais do que 20 anos para fazer isso. É uma história hilária, assim. Eu acho que ali de fato deve ter sido o meu primeiro passo na fotografia, porque a câmera fotográfica sempre me encantou, e aquela coisa do fazer o retrato, sabe? Eu era criança, mas assim, criança, muito criança, talvez uns 5, 6 anos de idade, não mais do que isso. E minha avó na época trabalhava na Varig, então assim, eles viajavam muito e ela trazia a câmera de fora, e ela tinha uma Rolleiflex, e um dia essa câmera ficou em cima de uma mesa que eu, na minha altura, consegui alcançar. E eu vi ela tirando foto daquilo e tal, e aí eu provavelmente pensei que vou fazer isso também. E eu quebrei a Rolleiflex. E não sei até hoje se eu destruí completamente, ou se eu
quebrei alguma coisa lá. E talvez a reação dela tenha sido o que me impulsionou, que, tipo, décadas depois ia me jogar na fotografia, porque ao invés dela brigar comigo, ela tomou a câmera da minha mão e aí uma semana depois ela me deu outra, que era uma tequinha. Ao invés de brigar comigo, porque eu quebrei, ela me deu uma e falou: essa é sua, não mexe mais na minha. E ali eu tinha uma câmera assim, muito criança, que era uma brincadeira, sabe? Não era nada para ser levado a sério, mas eu guardo essa referência. Então, se você me perguntar qual foi a primeira foto, eu não sei, mas a primeira câmera foi essa, assim, a primeira reação que eu tenho de lembrar da câmera é essa, tá? Então fica aí os quadros da história. A câmera que eu parti, e por causa disso eu talvez hoje esteja na fotografia. Enfim, dica para quem está começando. Eu acho que dar dica sempre é arriscado. Acho que é mais arriscado para vocês ouvir as nossas dicas do que qualquer outra coisa, né? Mas, assim, na minha cabeça, seja honesto, sabe? Seja honesto com você, seja honesto com o seu trabalho, sabe? Faça aquilo que você gosta de fazer. Um monte de gente que tem uma profissão que não gosta, sabe? Assim, eu canso, nas minhas turmas eu canso de ver engenheiro que está insatisfeito, advogado que está insatisfeito, um fez porque a família obrigou, enfim, eu fico pensando assim, honestamente eu não conheço nenhuma família que obrigue alguém a fazer fotografia. Quando o coração junta com o olho nessa brincadeira, não tem como dar errado, sabe? Uma hora aquilo vai dar certo, sabe? Seja sendo um excelente fotógrafo de casamento, um grande fotojornalista, um fotógrafo social, enfim, a fotografia ela tem centenas de áreas em que ela pode atuar, né? Então, nessas horas o que eu posso dizer é: segue o coração. Estava começando, eu comecei a faculdade de segundo semestre em 94, né? Terminei isso em 99, e aí eu saí. Foi engraçado porque eu fiz comunicação social com habilitação em publicidade. E eu saí da faculdade para trabalhar em jornalismo, e sempre exerci jornalismo. No início, a minha fotografia ela tinha uma característica bem documental. Então, assim, quando eu terminei a faculdade, o meu trabalho de conclusão da faculdade, de conclusão do curso, foi um ensaio fotográfico, né? Eu fiquei 6 meses documentando a colônia Juliana Moreira. Aí saí da faculdade e pouco tempo depois eu fui trabalhar com fotojornalismo. Eu trabalhei no jornal, trabalhei no Lance como editor de fotografia da internet, né, do site, e como fotógrafo também. Então, no mexe eu cobri alguns fotógrafos e tal. E foi uma escola sensacional, assim. A fotografia, o diário fotográfico, a fotografia do jornal é muito interessante. Você aprende muito. É uma escola que quase que devia ser obrigatória para quem quer seguir a fotografia, porque você aprende muito, sabe? Assim,
E eu, como eu tinha essas duas funções, eu tanto fazia parte de fotografia como fazia parte de edição dessas imagens, ou seja, eu recebia o material bruto que os fotógrafos produziam durante o dia para todas as matérias, e aí eu precisava, vendo aquele material bruto, ver qual era a fotografia que encaixava com a matéria, ver corte, ver como ela funcionava no espaço. E isso para mim hoje é muito bom. Assim, aquela coisa que na época quando você faz, você meio que não sabe porque você está fazendo aquilo, né? E você só vai ver o que isso mudou na tua fotografia muito tempo depois. Uma coisa que eu acho genial na fotografia é que ela é viva, né? Então, assim, eu comecei fazendo um tipo de fotografia com um caráter muito mais documental, aí fui para uma coisa mais jornalística e com o tempo, depois eu fiz um trabalho grande. Quando eu fiz pós-graduação, fiz fotografia como instrumento de pesquisa nas ciências sociais, então fotografia e ciências sociais. E aí, de novo, o meu trabalho de conclusão foi um ensaio fotográfico, né? Eu fiquei um ano quase acompanhando o trabalho dos Doutores da Alegria. Então, eu ficava nos hospitais, frequentava o hospital e tal. E esse trabalho foi curioso para mim, porque quando eu criava uma comparação com um trabalho anterior na colônia de Juliano Moreira, eu vi que ele era diferente, sabe? Ele era um trabalho muito mais sutil, muito mais suave, mesmo sendo um tema extremamente pesado, uma coisa pesada de fazer. Assim, para mim foi muito mais difícil fazer esse trabalho do que fazer o da colônia. Eu vi que tinha uma diferença, sabe? Ele era um pouco mais poético, ele não era tão direto, sabe? Ele dava uma volta maior para falar de uma outra coisa, né? E aí a fotografia ela vem mudando, né? Então ali eu vi que a fotografia que eu estava produzindo tinha um caráter, tinha uma brecha mais conceitual, e daí foi acontecendo. Assim, hoje praticamente trabalho com fotografia de arte, né? Assim, às vezes é até engraçado nomear, né? Porque, mas você não é um fotógrafo, você é um artista visual. Olha só, não precisa de rótulo, é cerveja, sabe? Assim, você não tem essa necessidade, entendeu? Então, assim, se você trabalha com fotografia, você é fotógrafo, sabe? Se isso vai para uma galeria, vai para um museu, vai para uma casa de um colecionador, se vai para uma moldura, não vai, isso aí são detalhes, mas eu não vejo essa diferença. O meu aprendizado sempre foi analógico. Eu aprendi tudo com filme, com 3x, T-Max, revelava na mão, tinha um laboratório em casa, mas sempre teve um processo angustiante comigo, que era o filme colorido, né? Assim, e era aquela relação de você ter que levar ele num laboratório, aí você dava a instrução para a pessoa que estava atrás do balcão, e aí você perguntava, entendeu? Ela entendia, claro, eu jurava que tinha entendido. Aí levava assim 3 dias, aí você chegava lá 3 dias depois para pegar aquela cópia, e a cópia impressa não estava do jeito que você tinha pedido, e aí você tinha que pedir para refazer, e levava mais 3 dias para aquilo ali ser refeito. Então você dependia de alguém para colocar a mão no teu trabalho. A fotografia digital, para mim, ela acabou com isso, tá? O que é extremamente rico, porque eu passei a ser dono total do meu trabalho, sabe? Ninguém melhor do que eu, né, para saber a cor que eu quero, como a coisa funciona, sabe? É óbvio, tem um lado ruim nessa história, né? Então todo o trabalho de laboratório, todo o trabalho de revelação da imagem, que era uma coisa que o fotógrafo terceirizava, hoje faz parte do trabalho do fotógrafo, isso tem que ser contabilizado. Mas eu prefiro ter o controle do meu trabalho, assim,
sem juízo de valor. Eu não estou criando uma comparação entre o analógico é melhor do que o digital é melhor que o analógico. Eu uso os dois. Tem trabalho que me pede, sabe, para ser feito analógico, e aí eu vou usar médio formato, eu vou usar um 35mm, enfim. Mas normalmente é quando eu estou muito mais preocupado com o fazer do que com a imagem final. Eu quero aquela característica visual, eu quero aquela textura, né? Não é uma questão aí de qualidade, é uma questão estética, visual e ponto. Mas a minha adaptação com a fotografia digital foi ótima. Não tenho nada do que reclamar. Tá sendo sensacional. Eu não consigo ver a fotografia digital, a maneira como ela é produzida hoje, sem um processo de tratamento de imagem. Isso não faz sentido na minha cabeça uma coisa dessa, entendeu? Até porque esse processo do tratamento de imagem, ele sempre existiu. Isso não é uma novidade da fotografia digital. Tá? Se você pegar um filme, levar esse filme em 10 laboratórios, pedir uma cópia de cada, você vai ter 10 fotos diferentes. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque alguém vai pegar aquele original e vai interpretar aquilo, né? Então, assim, isso sempre existiu. Eu acho que, assim, o Photoshop ele não pode ser visto só como uma coisa para corrigir erros, sabe? Ele é de verdade uma grande ferramenta de criação, entendeu? Não tem essa, assim, eu honestamente eu não acredito numa fotografia ruim, tá? Uma fotografia mal feita vire algo bom porque passou pelo Photoshop, tá? Uma fotografia ruim, ela vai ser uma fotografia ruim mexida no Photoshop. Quando eu comecei a fotografia, um dos problemas que existiam era aonde publicar, né? Então, assim, você produziu um material e agora você faz o que com isso, sabe? Vai conseguir uma exposição, vai montar um portfólio, vai sair apresentando, batendo de porta em porta e tal. Eu hoje não consigo ver isso como um problema, sabe? Assim, eu às vezes tenho alunos que reclamam, assim, eu tenho um ensaio, mas eu não sei o que eu faço com ele. Monta um site, publica, divulga, sabe? Hoje qualquer um, sabe? E é muito melhor você conseguir ver um trabalho bacana na tela de um computador, sabe? Até no telefone celular. Então, assim, essa coisa de não tem onde publicar, não acredito mais nisso, sabe? Assim, eu passei por um período que era realmente, de fato, bastante complicado, né? Mas as facilidades hoje são enormes. Qualquer um pode ter um portfólio, pode ter um trabalho bacana publicado aí, e a internet é uma porta aberta. Qualquer pessoa do outro lado do planeta pode ver isso e pode se interessar. Então, não acho mais que seja um problema, não. Acho que eu não tenho planos do futuro, não, cara. O futuro é aqui e agora, no máximo amanhã. Entendeu? Acho que pensar além disso, eu de fato não consigo, sabe? Assim, eu acho que se eu tivesse que traçar um plano, seria continuar sendo feliz pra cacete fazendo o que eu faço. Assim, não vejo nada muito diferente disso, não, entendeu? Isso em planos técnicos, né? Assim, livros a serem pensados, novas exposições, novos trabalhos, mas isso aí faz parte do andamento do trabalho, entendeu? Então, eu acho que se é para pensar numa coisa para o futuro, continuar produzindo fotografia, continuar ensinando fotografia, continuar me divertindo com fotografia. É isso que eu gosto de fazer, é isso que me encanta, é isso
que de fato me dá prazer no trabalho, sabe? Eu brinco assim que uma vez um sujeito que estudou comigo na faculdade, ele se virou, depois que ele viu o meu trabalho final da faculdade sendo um livro de fotografia, um ensaio fotográfico, ele questionou aquilo dali, numa de, isso é muito mais fácil de fazer do que um texto. Aí ele perguntou, tá, mas você vai fazer o quê? Fotografia. Não, mas você vai trabalhar com o quê? Fotografia. E você vai ganhar dinheiro como? Com fotografia, cara. Assim, é o que dá pra fazer, não dá pra ser muito diferente disso. Então, assim, naquele dia ali, sabe, eu vi que eu estava no caminho certo, sabe? Se eu posso me divertir, ganhar dinheiro, passar o que eu sei pra frente, sabe? Aprender pra cacete com essas pessoas que estão à minha volta, cara. Assim, plano pro futuro, cara, eu ia continuar nessa. Pra mim, tá bom, tô me divertindo.